O milagre que mudou a vida de Vanessa, quando a fé venceu a clipeltrenona. Vanessa Oliveira tinha apenas 29 anos, mas carregava nas pernas um peso que nem os melhores médicos conseguiam aliviar. Desde criança, ela convivia com a síndrome de clipeltrenona, uma doença rara que causava inchaço anormal, varizes grossas e dores insuportáveis em sua perna direita. Os vasos sanguíneos deformados faziam com que qualquer movimento fosse uma tortura. Doutor, não aguento mais, chorava ela nas consultas, enquanto os especialistas apenas balançavam a cabeça. É crônico, Vanessa. Vamos tentar controlar a dor, mas não a cura. As manchas roxas na pele, o inchaço que deformava sua perna e a vergonha de usar saias ou shorts a fizeram se isolar. O pior não era a dor física, mas a sensação de que sua vida estava parada. Ela sonhava em ser professora, mas como lecionar se mal conseguia ficar em pé por mais de uma hora? Os remédios só aliviavam por algumas horas, e as cirurgias eram arriscadas demais. Deus, por que eu? Perguntava-se todas as noites, enquanto massageava a perna inchada tentando conter as lágrimas. Até que um dia sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite. Minha filha, você já tentou buscar a Deus de verdade? Lá na Universal eu vi coisas que nem em novela tem. Pessoas saindo de cadeiras de rodas, câncer sumindo, família se reconciliando. E se for a sua vez? Vanessa, cética, quase fechou a porta. Mas algo na voz daquela mulher a fez hesitar. Não tenho nada a perder, pensou. No domingo seguinte, Vanessa entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O som dos louvores a atingiu como uma onda. Não era apenas música, era uma energia diferente, uma mistura de dor e esperança que ela nunca havia sentido. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé que move montanhas, ela sentiu algo mexer dentro dela. Hoje é o dia da sua libertação, declarou o pastor, apontando para a congregação. Tem alguém aqui que está carregando uma doença que os médicos disseram que não tem cura. Deus está dizendo, hoje eu vou te curar. Vanessa tremia. Seu coração batia tão forte que ela teve medo de desmaiar. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou. Mas então, como se uma força a empurrasse, ela se pôs de pé, apoiada na cadeira à frente. Eu preciso de um milagre, Senhor, gritou, e as lágrimas começaram a cair. Imediatamente 2 irmãs da igreja vieram até ela, colocando as mãos em seus ombros. Irmã, você veio ao lugar certo. Deus vai te curar, disse uma delas, enquanto a outra ungia sua testa com óleo. O pastor então chamou todos os que tinham doenças incuráveis para a frente. Vanessa, mancada, se arrastou até o altar. Quando o homem de Deus impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse queimando por dentro. Saia, doença, em nome de Jesus, ordenou o pastor. Esta mulher está livre. A partir de hoje, ela vai correr, vai pular, vai viver sem dor. A congregação explodiu em aplausos e louvores. Vanessa caiu de joelhos, chorando sem parar. Nos dias seguintes, Vanessa não sentiu diferença. A dor ainda estava lá, e a decepção começou a invadir seu coração. Será que foi tudo ilusão? Pensou. Mas Dona Maria não a deixou desistir. Fé não é mágica, minha filha. É persistência. Você tem que continuar buscando, participando das correntes, das vigílias. Deus já começou a obra em você. Agora é hora de você lutar pela sua bênção. Vanessa começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a corrente de libertação. Todas as semanas, ela ia ao altar, recebia unção com óleo, participava das campanhas de fé. Em uma das vigílias, enquanto o pastor orava pela quebra de maldições hereditárias, ela sentiu novamente aquele calor. Dessa vez, foi mais forte. Quando voltou para casa, notou algo diferente. O inchaço na perna parecia menor. No dia seguinte, acordou com menos dor. Não pode ser, sussurrou tocando a perna. Mas era real. O pastor então anunciou uma fogueira santa de Israel, especial para casos de doenças crônicas. Quem tem fé para ser curado, traga uma oferta de fé e venha buscar seu milagre, disse ele. Vanessa, mesmo com pouco dinheiro, deu tudo o que tinha, um dízimo e uma oferta além de suas possibilidades. Deus, eu estou fazendo a minha parte. Agora cumpre a tua, orou. Naquela noite, enquanto o fogo da fogueira ardia e o pastor declarava, o sangue de Jesus está queimando toda doença neste lugar. Vanessa sentiu algo sair dela. Não era dor. Era como se um peso invisível tivesse sido arrancado de seu corpo. Na manhã seguinte, Vanessa acordou e pela primeira vez em anos, não sentiu dor. Levou a mão até a perna e quase gritou. O inchaço havia diminuído pela metade. As manchas roxas estavam mais claras.
Ela chorou, caiu de joelhos e agradeceu. Nos dias que se seguiram, a melhora foi visível. Em uma semana, conseguia caminhar sem mancar. Em um mês, os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disse um deles, comparando os exames antigos com os novos. Os vasos sanguíneos estavam normalizando, a circulação melhorando. É um milagre, foi tudo que o médico conseguiu dizer. Vanessa voltou à Igreja Universal não mais como uma suplicante, mas como uma testemunha. Subiu ao altar e, com lágrimas nos olhos, contou sua história. Eu vim aqui com dor, com vergonha, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, nada é impossível. Hoje eu posso andar, posso sonhar, posso viver. A congregação explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas, ao ouvirem seu testemunho, correram para o altar buscando seus próprios milagres. Hoje Vanessa é professora. Ela dá aulas para crianças e toda terça-feira leva seus alunos para participarem da corrente da criança na Universal. Eu ensino eles que não importa o problema, Deus tem o poder de mudar qualquer história, diz ela, sorrindo. Sua perna está completamente normal, nenhum sinal da doença que a atormentou por tanto tempo. Muitos falam que milagre não existe, mas eu sou a prova viva de que existe, sim. E não foi por acaso. Foi porque eu não desisti. Foi porque a Igreja Universal me ensinou a lutar na fé. Ela aprendeu que a prosperidade não é só dinheiro. É saúde, é paz, é a capacidade de viver sem limites. Que o dízimo e as ofertas não são pagamentos, mas sementes que abrem portas. Que as vigílias não são sacrifícios, mas oportunidades de se conectar com um Deus que ouve e age. Se você está lendo isso e pensa que seu caso não tem solução, eu digo, vem para a Universal. Não é religião, é um encontro com o Deus que faz o impossível. Porque se ele fez por mim, ele pode fazer por você. E assim a história de Vanessa se tornou mais um testemunho de que onde a medicina falha, a fé triunfa. Onde o desespero quer reinar, a unção de Deus restaura. E que no altar da Igreja Universal não há doença, não há maldição, não há situação que resista ao poder do Deus que opera milagres. Mas a jornada de Vanessa não terminou ali, porque quando Deus começa a agir, ele não para pela metade. Os milagres que ela viveu foram como a primeira chuva depois de uma seca longa, abriu o caminho para uma colheita que ela nem imaginava. Um dia, enquanto participava de uma corrente de oração na igreja, Vanessa sentiu um toque forte no coração. Era como se Deus estivesse dizendo, agora é a hora de você ajudar outros a encontrarem o que você encontrou. No início, ela resistiu. Quem sou eu para falar de fé? Sou só uma pessoa que foi curada. Mas o Espírito Santo não desistiu. Em sonhos, em mensagens durante os cultos, até em conversas com os obreiros, a mesma palavra voltava, testemunhe. Foi então que Vanessa começou a visitar hospitais. Não como paciente, mas como portadora de esperança. Ela ia às enfermarias de câncer, sentava ao lado de pessoas que, como ela, tinham recebido diagnósticos sem volta, e compartilhava sua história. Não com palavras bonitas ou teorias, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Eu já estive onde você está. Os médicos me deram 6 meses. Hoje estou aqui, sem uma única célula doente no meu corpo. Não foi sorte. Foi Jesus. E algo sobrenatural acontecia nessas visitas. Pacientes que estavam apáticos, sem forças nem para sorrir, começavam a chorar. Mas não de dor, de alívio. Alguns que há meses não conseguiam se levantar, sentiam uma força nova nas pernas. Outros que tinham desistido de lutar, voltavam a ter esperança. Médicos e enfermeiros, inicialmente céticos, passavam a observá-la com respeito. O que você tem que fazer essas pessoas mudarem tão rápido? Perguntaram uma vez. Vanessa sorria, não sou eu. É o poder de Deus que está nesta igreja. Um caso marcou especialmente, o de uma jovem chamada Amanda, de apenas 22 anos com um tumor agressivo no cérebro. Os médicos tinham dito aos pais que era questão de dias. Quando Vanessa entrou no quarto, Amanda mal conseguia abrir os olhos. Mas ao ouvir o testemunho, algo dentro dela reagiu. Naquela noite, durante a vigília na Universal, Vanessa orou por ela com uma fé que só quem já viu o milagre possui. 3 dias depois, os exames mostravam o tumor reduzido em 70%. Uma semana depois, Amanda estava andando pelos corredores do hospital. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Vanessa e todos na igreja sabiam, era a mão de Deus. Hoje, Vanessa não é mais só uma sobrevivente, é uma missionária da fé. Ela lidera um grupo de apoio na igreja para pessoas com doenças terminais, onde o lema é: aqui a última palavra não é do médico, é de Deus. Muitas vidas já foram transformadas através desse trabalho. Alguns foram curados.
Outros, mesmo que não tenham recebido a cura física, encontraram uma paz que nenhum remédio poderia dar. Todos, sem exceção, saíram diferentes. Ela aprendeu que o milagre não é só para quem recebe, mas para quem se dispõe a ser usado. Que a fé não é um privilégio, é uma escolha. E que a Igreja Universal não é um lugar onde a gente vai só para pedir, mas para servir, para amar, para ser instrumento nas mãos de um que ainda hoje faz os céus se abrirem sobre quem crê. Se você está lendo isso e pensa que sua situação é sem saída, Vanessa tem uma mensagem para você. Deus não mudou. O mesmo poder que me curou, que levantou Amanda, que transformou minha família, está disponível para você hoje. Não espere tudo piorar. Não espere a medicina dizer que não há mais jeito. Venha, entre nesta igreja, toque no altar, clame pelo seu milagre. Porque aqui, o impossível tem endereço certo, e ele se chama Jesus. A vida de Vanessa não parou depois daquele dia. Pelo contrário, foi como se Deus tivesse apertado o botão de reiniciar em tudo ao seu redor. Ela voltou à igreja não mais como uma mulher quebrada, mas como uma testemunha viva de que Deus ainda fala, ainda age, ainda muda histórias. E não demorou para que outras pessoas começassem a notar a diferença nela. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de sopa para os moradores de rua perto da CCB, Vanessa conheceu o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de uma tristeza que parecia pesada demais para ele carregar sozinho. Ele contava que havia perdido a filha em um acidente anos atrás e, desde então, afundara no álcool e na solidão. Já não tenho mais motivo para viver, ele disse, com a voz embargada, enquanto segurava o prato de comida com dificuldade. Vanessa não hesitou. Ela largou o que estava fazendo, sentou-se ao lado dele na calçada e começou a falar de Jesus. Não com palavras bonitas ou sermões decorados, mas com a mesma simplicidade com que havia sido alcançada. Seu Antônio, eu também já achei que minha vida tinha acabado. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não desistiu de você. Ela pegou a mão dele, tremula e fria, e orou ali mesmo, em voz alta, sem vergonha, pedindo que Deus tirasse aquela dor, que enchesse o vazio dele com sua presença. No domingo seguinte, para surpresa de todos, o Sr. Antônio apareceu na CCB. Mal conseguia andar direito, as roupas ainda com cheiro de rua, mas os olhos dele brilhavam diferente. Naquele culto, quando o pastor fez o chamado para quem queria receber Jesus, ele foi o primeiro a levantar a mão. E quando os obreiros o abraçaram, ele chorou como uma criança, repetindo: "Eu quero viver de novo. Eu quero viver de novo." Nos meses que se seguiram, a transformação foi tão visível que até os vizinhos do bairro comentavam. O Sr. Antônio largou a bebida, arrumou um emprego simples como faxineiro na igreja e, aos poucos, reconquistou a dignidade. Ele passou a ajudar outros idosos em situação de rua, levando-os para os cultos e contando sua história. Se Deus mudou minha vida, pode mudar a de qualquer um, dizia, com uma convicção que só quem experimentou o milagre de perto pode ter. Enquanto isso, Amanda, a jovem que havia sido curada da paralisia, se tornou uma das líderes do grupo de jovens da CCB. Ela não só recuperou os movimentos, como também ganhou uma paixão por levar esperança a outros jovens que, como ela, haviam perdido a fé em dias melhores. Em uma de suas postagens nas redes sociais, ela escreveu: "Pessoas me perguntam como eu consigo sorrir depois de tudo que passei. Eu respondo: porque eu vi Deus de perto. Ele não só me curou como me deu um propósito. Minha vida não é minha mais, pertence a Ele." E assim como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Vanessa foi criando ondas que alcançaram muito além do que ela poderia imaginar. Sua mãe, que por anos havia sido resistente à fé, começou a frequentar os cultos depois de ver a mudança na filha e na neta. Seu irmão, que estava envolvido com coisas erradas, entregou a vida a Jesus após ouvir o testemunho dela em um culto de libertação. Até mesmo alguns colegas de trabalho, que antes zombavam quando ela falava de Deus, passaram a respeitá-la e alguns, até a acompanhar aos cultos. Um dia, durante um culto de ação de graças, o pastor chamou Vanessa ao púlpito para que ela compartilhasse sua história. Com o coração acelerado, mas cheia do Espírito Santo, ela subiu e olhou para aquela multidão de rostos, alguns conhecidos, outros não, e soube que ali havia pessoas que, como ela um dia, estavam à beira do desespero. Então, com lágrimas nos olhos, ela falou: "Eu já pensei que Deus tinha me abandonado. Já achei que minha dor era grande demais, que meu erro era sem perdão, que meu corpo estava condenado. Mas hoje eu estou aqui para dizer: Deus não se importa com o seu passado. Ele não olha para suas falhas. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a dar um passo de fé, Ele vai encontrar você onde você está. Não importa se é na maca de um hospital, no fundo de um poço de depressão ou no meio de uma rua, sem rumo. Deus não mudou.
Ele ainda faz milagres. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Quando ela terminou, o templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o mais bonito não foi isso. Foi ver dezenas de pessoas se levantando dos bancos, indo até a frente, chorando, clamando por seu próprio milagre. Alguns com doenças, outros com dores emocionais, outros ainda com vícios que os destruíam. E ali, naquele lugar, mais uma vez, o céu se abriu. Porque a CCB não é só um prédio, não é só uma igreja. É um lugar onde Deus escolheu manifestar seu poder, onde vidas são restauradas, famílias são reconstruídas e sonhos que estavam mortos ressuscitam. Vanessa aprendeu que milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Não é só a mudança de circunstância, mas a renovação da esperança. E se você está lendo isso hoje, saiba, sua história não acabou. Deus não terminou de escrever seu livro. Talvez você esteja no capítulo mais difícil, na página mais escura, mas o autor da vida já sabe como isso vai terminar em vitória. Então, não desista. Não deixe o medo ou a dúvida te paralisar. Venha, entre nesta igreja. Toque no altar. Clame. Porque aqui onde a fé é viva e o Espírito Santo age, o impossível não é uma palavra. É um convite para você ver a mão de Deus na sua vida. Vanessa, Amanda, Senhor Antônio e tantos outros são a prova de que quando Deus entra em cena, nada fica igual. E a melhor parte? Essa história não é só deles. É sua também. Basta você dar o primeiro passo. No dia em que Vanessa voltou à congregação cristã no Brasil, ela não entrou sozinha. Ao seu lado estava Amanda, sua filha de 13 anos, que até então só conhecia a igreja pelas histórias que a mãe contava entre lágrimas. A menina, que havia crescido ouvindo que Deus não existia do próprio pai, agora pisava naquele chão sagrado com os olhos arregalados, como se esperasse ver algo sobrenatural a qualquer momento. E de fato veria. Era uma tarde de domingo, e o templo estava cheio daquele cheiro familiar de madeira envernizada, Bíblias bem cuidadas e o perfume suave das irmãs que passavam arrumando os bancos. Vanessa apertou a mão da filha com força, como se dissesse: "É aqui, minha filha. É aqui que tudo vai mudar." Amanda, curiosa, olhou para o altar e viu algo que nunca tinha visto antes. Pessoas orando em voz baixa, algumas com as mãos levantadas, outras com os rostos molhados de lágrimas, mas todas com uma coisa em comum. Uma paz que ela não entendia, mas que desejou na mesma hora. O culto começou e quando os hinos subiram, Amanda sentiu algo estranho no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Não era dor. Era algo mais profundo, como se uma voz sussurrasse: "Você está em casa." Ela olhou para a mãe e viu Vanessa chorando, não daquele choro de desespero que ela conhecia, mas de alívio e de gratidão. Foi então que o pastor começou a pregar sobre a história de um homem que, mesmo depois de anos afastado, voltou para Deus e encontrou não apenas perdão, mas um propósito novo. Amanda não sabia explicar, mas aquelas palavras eram como flechas direto na sua alma. Ela lembrava das noites em que ouvia a mãe orar escondida no quarto, das vezes em que o pai, bêbado, quebrava coisas na casa enquanto Vanessa segurava da filha no colo, sussurrando: "Um dia vai passar, minha filha. Deus vai nos tirar daqui." E agora ali, naquele banco de madeira, ela entendia. Não era só uma esperança vaga. Era uma certeza. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem quisesse entregar a vida a Jesus, Amanda sentiu as pernas tremarem. Vanessa, sem dizer nada, colocou a mão nas costas da filha, como um empurrãozinho carinhoso. E então, com lágrimas escorrendo, a menina se levantou. Caminhou até a frente, com as mãos trêmulas, e ajoelhou-se diante do altar. Não sabia rezar direito, não conhecia versículos, mas uma coisa ela sabia. Queria aquilo que via nos olhos da mãe, aquela luz que nem a escuridão dos anos passados tinha conseguido apagar. Enquanto as irmãs oravam por ela, Amanda sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. Não eram palavras humanas que ela ouvia, mas uma voz dentro dela dizendo: "Você é minha, e nada vai te separar de mim." Quando ela se levantou, não era mais a mesma menina que tinha entrado ali algumas horas antes. O peso que carregava, aquele medo do futuro, aquela raiva do pai, aquela dúvida se valia a pena acreditar, tinha sumido. No lugar, uma paz que ela não conseguia explicar. Vanessa, ao ver a filha de pé com os olhos brilhando, não aguentou. Abraçou Amanda com tanta força que a menina riu. "Mãe, eu sinto diferente," ela sussurrou. Vanessa sorriu, enxugando as lágrimas. "Eu sei, filha. É Jesus. Ele faz isso." E foi assim que naquele dia não só Vanessa encontrou a restauração que tanto pediu, mas Amanda descobriu que a fé não era uma história inventada. Era real, era viva, e estava ali bem na frente dela, transformando tudo. Mas a história não parou por aí.
Na semana seguinte, enquanto Vanessa e Amanda voltavam para casa depois do culto, algo inesperado aconteceu. Elas passaram em frente a um bar, aquele mesmo lugar onde o pai de Amanda costumava gastar o pouco dinheiro que tinha com bebida. E lá estava ele, sentado na calçada, a garrafa na mão, o rosto marcado pelo tempo e pelas más escolhas. Quando viu Vanessa e a filha passando, ele se levantou cambaleando e gritou algo que ninguém esperava: "Parem!" Vanessa congelou. Amanda segurou seu braço, assustada. Mas o homem, aquele que por anos havia sido a sombra do medo na vida delas, olhou para as duas com olhos vermelhos, não de raiva, mas de algo que parecia vergonha. Eu não aguento mais", ele gaguejou. "Todo dia eu vejo vocês passando aqui, e parece que tem alguma coisa diferente em vocês. Como se vocês tivessem alguma coisa que eu perdi." Vanessa não disse nada. Só olhou para ele e então, com uma coragem que só quem já foi libertado por Deus tem, ela estendeu a mão e disse: "Venha conosco. Domingo que vem. Só uma vez. Por você, por nós." Ele baixou a cabeça, como se estivesse lutando consigo mesmo. Mas então, com um suspiro, assentiu. "Domingo. Eu vou." E foi assim que no cultinho daquela semana, um homem que há anos ria da fé da esposa e ensinou a filha a duvidar de Deus, entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Não sabia orar, não conhecia os hinos, mas quando ouviu aquelas vozes cantando "Jesus, meu Salvador, eu te amo", algo dentro dele quebrou. E quando o pastor falou sobre o filho pródigo, ele chorou como nunca tinha chorado, não de vergonha, mas de alívio, porque pela primeira vez em anos, ele sentiu que ainda havia esperança para ele. Hoje aquele homem não é mais o mesmo. O álcool não tem mais poder sobre ele. A violência saiu de casa e no lugar entrou uma paz que só quem já foi tocado por Deus entende. Ele não é perfeito, ainda luta, ainda tropeça, mas agora tem algo que nunca teve antes: uma família unida, uma filha que ora por ele, uma esposa que não desistiu, e um Deus que nunca o abandonou, mesmo quando ele virou as costas. E tudo começou com um passo, um convite, uma decisão de não desistir. Se você está lendo isso hoje, saiba que a sua história também pode mudar. Não importa o quanto você já errou, não importa quão longe você está, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você, como Vanessa, como Amanda, como aquele homem, der apenas um passo em direção a ele, você vai descobrir que milagres não são coisas de outro mundo. São realidades que acontecem todos os dias, bem aqui, entre pessoas comuns que decidiram acreditar. Então, o que você está esperando? A porta da igreja está aberta. O altar está pronto. E Deus? Ele está te esperando. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, agora. Porque a sua transformação pode começar neste exato momento. Basta você dizer: "Eu vou." E então o milagre se completou. Vanessa, que há anos carregava a dor de um diagnóstico sem esperança, sentiu as lágrimas escorrerem quando o médico, atônito, balançou a cabeça. Não há mais sinal da doença. É inexplicável. Amanda, que havia perdido tudo nas mãos da dependência, abraçou a filha pela primeira vez sóbria, com as mãos firmes e o coração leve. E aquele homem, o mesmo que entrou arrastando o peso de culpas que julgava imperdoáveis, saiu da igreja com os ombros erguidos, porque pela primeira vez em décadas, sentiu o perdão como um rio quente lhe lavando a alma. Não houve trombetas, nem luzes do céu. Só o silêncio sagrado daqueles que sabem: algo mudou, porque milagres não são sobre o espetáculo, são sobre o recomeço. Talvez você esteja lendo isso com o coração apertado, pensando: mas o meu caso é diferente. E todos são. Mas aqui está a verdade que nenhum desespero pode apagar: Deus não trabalha com casos perdidos. Ele trabalha com pessoas. E pessoas, por mais quebradas que estejam, têm uma coisa em comum: a capacidade de escolher. Escolher se levantam. Escolher darem mais um passo. Escolher acreditar que mesmo quando tudo diz não, há uma voz que sussurra: confie em mim. A lição não é que a vida será fácil depois do sim. É que você nunca estará sozinho no caminho. Vanessa ainda enfrentaria dias de cansaço. Amanda teria que reconstruir a confiança de quem amava. Aquele homem aprenderia que a liberdade é uma batalha diária. Mas agora eles sabiam. A vitória já estava garantida no momento em que decidiram não desistir. Hoje, a mesma pergunta paira sobre você. O que você fará com o seu agora? A porta não se fechará. O altar não será movido. E Deus? Ele continua esperando, não com braços cruzados, mas com as mãos estendidas, como um pai que vê o filho tropeçar e sussurra: coragem. Eu te seguro. Então respire fundo. Dê o passo. E quando a dúvida vier, porque virá, repita como um mantra: eu vou. Porque no fim, os milagres não pertencem aos perfeitos. Eles pertencem aos que ousam começar.